Ok, pessoal, agora vamos falar sobre os diversos tipos de números e o que eles representam. Vamos começar com os números naturais. Os números naturais são aqueles números mais simples, né? 1, 2, 3 e assim por diante. São os números mais simples que você pode pensar, né? São aqueles números que a pessoa percebe, né? Que você pode ter um objeto, dois, três, né? Uma bola, duas, três. Então eles representam quantidade de objetos, né? Tem um outro conjunto, um pouco mais complicado, que é são também os números naturais, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E inclui o número zero. Nós vamos falar sobre o zero com mais calma mais tarde, né? Mas esse seria um conjunto um pouquinho mais complicado só que os naturais, então não vamos nem dar um nome para ele, né? E se você juntar também os números negativos, então você tem aqui os números bem negativos, aí você vem chegando aqui perto do zero, vai menos 3, né? Menos 2, menos 1. Então você tem números muito negativos, né? Aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até infinito. Se você juntar todos esses números, você forma o conjunto dos números inteiros. Ok? Bom, agora, esses dois números que nós mostramos até agora, naturais e inteiros, eles não representam pedaços de coisas. Por exemplo, vamos supor que você tenha um bolo de aniversário, né? Então você tem aqui um bolo redondo, né? E você quer dividir em duas partes, né? Duas partes iguais, e você quer pegar uma parte para você, né? Então você quer representar metade desse bolo, só esse pedaço. Como é que você pode usar números para representar isso aí? Bom, essa representação já existe há muito tempo, tá? E a forma de fazer isso é a seguinte, né? Você representa na forma M, o número M em cima e o número N embaixo, tá? Você faz o seguinte, embaixo você coloca o número de pedaços, né? O número total de divisões. Então, no caso aqui, você dividiu o bolo em duas partes, você tem o número 2, tá? E em cima você coloca aquela parte que você quer representar. Então, você só quer essa parte aqui. Desses dois pedaços, você só quer um. Então, você coloca aqui 1. Ok? Então, esse aí seria o número 1 meio e ele representaria um pedaço. Agora eu pergunto para vocês. Vamos supor agora que você tem três pessoas dividindo o bolo, né? Então você tem aqui um bolo. E agora você quer dividir em três pedaços iguais. E você quer pegar dois terços, né? Dois pedaços, dois desses pedaços. Então você divide em três pedaços iguais, né? E você quer representar esses dois pedaços aqui, mas não esse aqui, tá? Então qual seria esse número? Qual seria a representação na forma M sobre N? Então seria a seguinte, né? Você colocaria aqui 3 embaixo, né, que é o número de divisões, e em cima você coloca o 2, né, que é o número de pedaços. Então, 2 terços. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a representação, essa representação M sobre N é chamada representação, ah, são os números racionais, tá? Então, é assim que você representa pedaços, tá? Bom, mas vejam só agora. E se você tiver assim, dois bolos, um bolo aqui, né, um bolo inteiro e mais 2 terços, né? Como é que você representaria isso na forma M sobre N, né? Então você tem um bolo, né, um bolo completo, que é o número 1, mais 2 terços. Como é que você faria isso, pessoal? Como é que vocês fariam isso? A gente... Bom, esse aqui é o bolo inteiro, não tem problema, né? Esse aqui você tem 2 terços. Nós já vimos como fazer. Nós colocamos aqui embaixo 3 e aqui 2, né? E aqui nós pegamos os dois pedaços, né? Então, bom, mas você pode fazer o seguinte, você pode representar tudo, ao invés de pegar um número inteiro e mais um número racional, você pode fazer o seguinte, você pode colocar os dois na mesma forma, né? Porque você pode também dividir isso aqui em 3 pedaços, né?
mas pegar todos os 3 pedaços. Então você teria aqui, isso aqui, esse 1 seria igual a, eu divido por 3, né? E aqui seria 3. Então 3 terços, né? Que seria igual a um bolo inteiro. Mais 2 terços, né? E aí eu pego esse pedaço aqui, ó. Aqui eu coloco 3, né? E em cima eu somo o número de fatias, né? Eu teria 5. Então 5 terços. Então consigo representar também números usando números racionais. Ok? Então, a gente pode até representar esses números aqui na reta. Não sei se vocês se lembram daquela reta cujo centro é 0, né? Aqui você tem 1, aqui você tem 2, aqui você tem 3, aqui você tem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tá? E a pergunta, uma pergunta que sempre chega é a seguinte: será que eu posso representar qualquer número nessa reta usando essa forma aqui dos racionais? Tá? Por exemplo, aqui eu sei que o número é 0. Né? 0, aqui é 1, né? Pessoal, será que 1 é um número racional? Todos se lembram o que é o racional? É um número que você pode colocar na forma m sobre n. Tá? Bom, lembre-se que o n não pode ser 0, né? O n não pode ser 0. Tá? Tem que ser diferente de 0, senão não dá para definir. Já o m não tem problema, ele pode ser 0, porque 0 sobre qualquer número é 0, né? Então você pode colocar na forma m sobre n. Tá? Mas então esse aqui é o número, esse aqui são os números racionais, que são dessa forma. Tá? Outra pergunta que eu queria fazer antes de continuar é: será que os números naturais também são racionais? Eu posso colocar esses números na forma m sobre n? O que é que vocês acham? Posso, né, pessoal? O 1 eu posso escrever como se fosse 1 sobre 1. O 2 eu posso escrever como 2 sobre 1. O 3 eu posso escrever como, por exemplo, 3 sobre 1. Né? A forma m sobre n. Ou posso escrever também como 6 sobre 2, 9 sobre 3, né? Tudo equivalente. Né? Então, esses números aqui são racionais, esses aqui também. Menos 2 eu posso escrever como menos 2 sobre 1. Ok? Então, não sei se vocês viram essa figura aqui, né? Nós já falamos delas, né? Os números inteiros, só para voltar aqui, os números inteiros, eles contêm os racionais, os naturais. Então, os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Tá? E como nós vimos, os racionais contêm os números inteiros. Tá? Então, os inteiros contêm os naturais e os racionais contêm os números inteiros. Pessoal, agora eu queria fazer uma pergunta que é mais difícil do que parece. Olha só, nós temos aqui a nossa reta, né? 0, 1, 2, aqui os negativos. E vamos supor que eu posso representar qualquer número aqui na reta. Tá? Nós já vimos aqui os naturais, os inteiros e os racionais que estão na forma m sobre n. Tá? A minha pergunta é a seguinte. Bom, eu sei que eu posso representar muita coisa na forma m sobre n. Eu posso representar o número 0, que está aqui, o 1, o menos 3 está aqui, o meio, né? O meio está aqui, né? Esse aqui seria 3 meios, né? 3 meios, por exemplo, tá? E assim por diante. Agora minha pergunta é: será que na verdade, se eu simplesmente fechar os olhos, né, e colocar o dedo num ponto aqui, né, aleatoriamente, e colocar o dedo num ponto aqui, será que eu consigo representar esse número, exatamente esse número que eu coloquei aqui, na forma m sobre n? O que é que vocês acham? Será que é possível? Então, vou tentar colocar aqui de um jeito, vou tentar ampliar aqui, né? Aqui seria o 0, né? Aqui seria a reta, né? Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, né? Aqui seria a reta. E aqui seria o 1. Né? Ok? E aí eu coloco o número aqui. Né? Que número seria esse aqui? Né? Bom,
Como vocês já viram, o processo que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que achar um pedaço, que eu posso dividir num número finito de pedaços, né? Esse aqui, e também o que sobra para completar um, tá? Se eu conseguir fazer isso, né? Aí eu consegui chegar no meu objetivo, né? Aqui eu tenho m unidades, né? E aqui eu tenho n, que seria o 1, né? Então, esse número aqui para representar, seria esse comprimento aqui, né? Seria m sobre n, tá? Mas, olha só, parece fácil, mas será mesmo que eu consigo? Agora, não sei se vocês perceberam, eu forcei um pouco a barra, né? Eu comecei com um certo tamanho, e esse aqui eu peguei ele um pouco maior. Na verdade, o tamanho que eu comecei, ele não encaixaria, né? Bom, então, eu acho natural é se pensar o seguinte, ó, tudo bem, não encaixou, mas também é possível que se você tivesse, né, diminuído talvez o tamanho desse pedaço aqui, né, talvez eu conseguisse, né? Então, se dessa vez não deu exato aqui esse tamanho, né, se eu pegar um tamanho menor ainda, possivelmente eu consegui. E menor ainda, menor ainda, menor ainda, até que esses pedacinhos aqui fiquem incrivelmente pequenos, né? Ficam assim milionésimos, né? E a intuição me diz que se eu fizer pequeno, 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 numa hora eu vou conseguir. Isso aí está bastante claro intuitivamente, tá? Mas infelizmente isso está errado, tá? Isso não acontece. Não é possível representar todos os números que existem aqui nessa forma aqui, tá? Antigamente existia uma escola, a escola fundada por um famoso matemático chamado Pitágoras, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Pitágoras, né? Então os pitagóricos formavam uma escola que era praticamente uma seita. É, pitagóricos, né? Escola fundada por Pitágoras. Os pitagóricos, eles formavam uma escola que era praticamente uma seita. E a religião dessa seita era a matemática, né? Eles faziam matemática sofisticadíssima, tá? Coisas realmente bastante avançadas, né? Apesar de ser uma civilização antiga. Bom, mas eles assumiam que essa intuição que a gente teve aqui era verdadeira. Eles assumiam que qualquer número que eu tiver, eu posso representar nessa forma, m sobre n. Tá? E eles fundamentavam uma boa parte da matemática que eles faziam no fato de que isso era possível. Eles usavam esse fato nas demonstrações matemáticas deles, né? E eles eram extremamente rigorosos nessas demonstrações. Infelizmente, não sei infelizmente ou felizmente, né? O fato é que num certo ponto um sujeito, né, um dos membros dos pitagóricos chamado Hipasos, ele fez uma descoberta que causou a primeira grande crise da matemática. Ele descobriu o seguinte: suponha que nós tenhamos um quadrado, né? Bom, no quadrado, todos sabem, tem os lados iguais, né? Vamos chamar aqui de L, né? E vamos pegar a diagonal do quadrado, que vamos chamar de D, tá? E vamos desenhar aqui do lado, aqui o lado, né? O lado, né? E aqui a diagonal, né? Só que vamos colocar a diagonal em pé, né? Só para facilitar. Vamos colocar essa diagonal em pé. Então pegamos aqui o lado do quadrado e aqui pegamos a diagonal. Ok? Bom, o que é que o Hipasos descobriu, né? Bom, aqui você tem a unidade, né? E aqui você tem a diagonal, tá? Então, se for verdade isso aqui, se fosse verdade, eu seria capaz de achar aqui
um número que um tamanho que eu conseguiria pegar um número inteiro de divisões aqui do 1, né? E que completando aqui o raiz de 2, eu completaria também o número inteiro, né? E eu teria aqui um número de segmentos, né? E esse número seria m sobre n, que seria m, n que seria m. Tá? Então, se isso aqui for razoável, se eu não conseguir na primeira vez, eu posso então diminuir mais esse tamanho e tentar fazer esse encaixe aqui. Se eu não conseguir, eu diminuo mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Até que num certo ponto, eu com certeza vou ter um número finito de m's aqui, um número finito de n's aqui, do mesmo tamanho, né? E eu vou ter a representação dessa diagonal que vai ser m sobre n. Ok? O que o Hipasos demonstrou é que isso não acontece. Tá? Esse número aqui, a raiz, a razão entre essa diagonal e esse lado aqui, você pode fazer esse valor pequeno quanto você quiser. Você pode ficar pequeno, infinitamente pequeno, mas você nunca vai conseguir que esse número aqui seja de fato representado por isso aqui. Você pode até chegar bastante perto, né? Você pode chegar bem próximo, mas nunca vai chegar. E foi isso que Hipasos mostrou e causou a primeira grande crise na matemática. Isso foi tão atordoante que, diz a lenda, Hipasos foi morto por afogamento devido a esse fabuloso crime que ele cometeu. Ele descobriu a existência dos números irracionais, números que não podem ser escritos dessa forma aqui. Tá? Alguns exemplos de números irracionais são o primeiro, né, raiz de 2, foi provavelmente o primeiro descoberto por Hipasos, raiz de 3, né? Tá? Tem outros números também. Vocês devem ter ouvido falar do número π. Quem lembra do π? O π é o seguinte: suponha que você tenha um prato, né? Pegue um prato em casa, um prato redondo, né? Aqui está o centro do prato. Aí vocês peguem o diâmetro do prato. O diâmetro é uma reta que passa pelo centro do prato. E aí vocês pegam uma fita métrica e mede, coloca em volta do prato e mede. Aí você tem o perímetro do prato. Bom, se você pegar essa medida da fita métrica, o perímetro, e dividir pelo diâmetro, você sempre vai chegar num número 3,14 alguma coisa, né? Na verdade, você vai chegar numa aproximação, tá? Mas, teoricamente, você chegaria nesse número aqui, tá? Bom, em algum momento se mostrou que esse número aqui é irracional, tá? Depois surgiram vários outros números irracionais, o E, né, o π, raiz de 2, raiz de 3, e vários outros. Tá? Na verdade, inclusive, uma coisa interessante, né? A gente sempre pensa que os racionais, eles enchem toda essa reta, né? Se você colocar o dedo aqui aleatoriamente, você geralmente pensa que você vai chegar num número que é racional, tá? Mas já se mostrou que, na verdade, nessa reta aqui, apesar dos números racionais serem bem densos, né? Você consegue representar muita coisa pelos racionais. Na verdade, a quantidade de números irracionais na reta é muito maior do que os números irracionais, né? Isso realmente é impressionante, mas é um fato, tá? Então, números irracionais são realmente bastante numerosos, né? Esse desenho aqui não faz jus ao tamanho, né, dos números irracionais, tá? Então, temos aqui alguns dos principais conjuntos, né, de números. Os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Tá? Bom, agora vamos nós não falamos ainda dos reais, né? O que são os reais, então? Vejam só, vamos só relembrar aqui. Aqui vocês têm os números naturais, né? Por fora, né, contendo esses números, estão os números inteiros, né? E contendo os números inteiros estão os números racionais, tá? Então aqui estão o que a gente viu até agora. Aqui está o que a gente viu até agora. E aqui nós temos os números irracionais. Eles estão fora do círculo, porque o que são irracionais não são racionais.
E se você juntar tudo, né? Aqui, se você juntar os racionais e os irracionais, né? Se você juntar tudo, você vai formar os números reais. Então, os números reais são os racionais, né? Mais os, né? Junto com os irracionais. Esses são os números reais. Esses são os números que realmente preenchem toda a reta. Por isso que é chamado de reta real, né? 0, 1, né? Então, esses são os números que realmente preenchem todas as retas. E se agora sim, se você colocar o dedo em qualquer ponto da reta, ele certamente vai ser um número real. Tudo bem? Bom, agora uma pergunta é a seguinte, né? Poxa, por que eu falo dos números reais? Os números reais nada mais são do que todos os números possíveis. Por que então me preocupar em falar de reais? Será que existe algum número além dos reais? E a resposta é sim. Existem os números que contêm os números reais. Então talvez possa ser essa parte amarela aqui, né? Isso aqui, os racionais mais os irracionais formam os reais, mas você tem um conjunto maior ainda, que são chamados números complexos, né? Que contêm os números reais. E o objetivo dessa primeira parte do curso é revisar um pouco sobre esses números complexos. E vamos fazer isso daqui a pouco. Pessoal, agora vamos a um exercício. Vamos colocar aqui todos aqueles conjuntos e vamos dar um nome para eles, né? Vamos chamar os naturais de N, né? Esse N estilizado aqui. Os inteiros de Z, os racionais de Q, os irracionais de I e os reais de R. O que eu queria é que vocês tentassem colocar aqui o que são, em que classe que estão classificados cada um desses números. Eu vou fazer o primeiro só para vocês verem. O 2, por exemplo. 2 é natural? Sim. Então, natural. Eu vou colocar aqui a versão não estilizada, né, para ficar mais fácil. O 2 é natural, tá? O 2 é inteiro? É inteiro. O 2 é racional? Ele pode ser colocado na forma 2 sobre 1, 4 sobre 2. Então ele é racional, tá? Ele é irracional? Não. Irracional é todo aquele que não é racional, que não pode ser colocado na forma m sobre n. Ele é real? Então é um número real. Ok? Vamos então? Eu vou sugerir que vocês parem o vídeo e tentem classificar o resto aí. Vamos lá? Façam isso agora. Parem o vídeo e mãos à obra. E então, pessoal, como é que foi? Vamos lá. O zero. Qual é a situação do zero? Né? Vamos lá. O zero é natural. Não é natural, né? O zero não está nos números naturais. O zero seria, então, inteiros, né? Estaria entre os inteiros, entre os racionais, seria racional. Racional não é assim, né? Assim é real. Racional, né? Então estaria no conjunto Q, né? Seriam irracionais? Não. Seriam reais? Sim, seriam reais, tá? Vamos ver então, eu vou fazer aqui rapidamente os outros, mas eu vou pedir que vocês façam, né? E me digam, né? O 3. O 3 é a mesma coisa, né? Ele não é natural, né? Então é Z, Q, R. Bom, o 3 quintos, ele é inteiro? Não, mas ele é racional, ele não é irracional e é real, tá? E aqui, pessoal, raiz de 2. Ele não é nem natural, nem inteiro, nem... Bom, ele não é racional, né? Então ele é irracional e real. O raiz de 3 também é irracional e real. O π também, irracional e real. O 2π. Bom, um princípio, vocês não estudaram teoria dos números nem nada, né? Mas o 2π é irracional também, porque é um número irracional por um outro racional que não é zero, né? Então, irracional, assim também o menos é também, irracional e real. E o π mais 1 também, irracional e real, tá? Se você errou algum desses, tente refazer de novo,
Ok? Obrigado. Pessoal, agora nós vamos falar sobre esse número aqui. Eu não sei se vocês se lembram dessa notação. Aqui é 3 pontos. Vamos usar o ponto em vez de vírgula, tá? É o ponto decimal aqui, tá? 3,4028. Né? Isso aqui é uma forma sintética de representar uma dízima periódica. Isso aqui é igual a 3,40 e o que essa barra aqui indica a dízima. Então esse número 28 se repete indefinidamente, tá? Então 28, 28, 28, tá? E nunca acaba, tá? A pergunta é: esse número é racional ou é irracional? Né? Vamos então discutir isso aí. O que significa o número ser irracional? Ou ser racional? Ser racional, se você pergunta, o π é racional? Se fosse, você teria que mostrar o quê? Que ele pode ser escrito como m sobre n. Tá? É difícil mostrar isso aí, mas dá para mostrar que isso não pode. Tá? Então ele não é racional. Mas se fosse, eu teria que mostrar que dá para escrever na forma m sobre n, onde m sobre n, m e n são inteiros. Ok? Agora, esse número aqui, que é uma dízima periódica, nós vamos mostrar que ele é racional. Eu posso escrever ele como uma razão m sobre n. Tá? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse número aqui, né? Ele vai ser 3, vou chamar ele de x. Né? Então, x é igual a... Vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Né? X é igual a esse número aqui, né? 3,40, né? 28, 28, 28, né? 28, 28, 28, né? Ok? Então esse é o valor de x, né? E vamos fazer algumas manipulações. Olha só, a primeira manipulação vou multiplicar x por 10.000, tá? X por 10.000, então 10 são 4 zeros, né? 10.000 vezes x é igual. Bom, multiplicar por 10.000 é como se fosse mover 4 zeros, né? 1, 2, 3, mover o ponto decimal 4 casas, né? 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então seria 34028, né? 1, 2, 3, 4, ponto, e aí 28, 28, 28 e indefinidamente. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos fazer o mesmo, só que vamos multiplicar por 100. Tá? Vamos multiplicar por 100. Tá? Vamos multiplicar aqui o x aqui, por 100. Vamos lá então. Qual seria o resultado desse produto? Vamos lá. 100x é igual a 340 ponto 28, 28, 28, né? E assim por diante. Tá? Bom, então temos esses dois valores aqui. O que nós queremos fazer, pessoal, é uma manipulação para nos livrarmos dessa dízima periódica aqui. Para nos livrarmos desse ponto 28, 28, 28. Agora observe, né? Aqui nós temos ponto 28, 28, 28, 28, 28. E aqui também nós temos ponto 28, 28, 28, 28. Né? Pode até parecer meio estranho que você pensa, poxa, esse aqui na verdade tem um 28 a menos, né? Porque esse 28 veio para cá. Mas na verdade isso aqui é uma dízima infinita, né? É uma dízima infinita com valores 28 ficando cada vez menores e menores e menores e menores. Então, na verdade, apesar desse 28 ter vindo para cá, tudo que está aqui, 28.28, 28, 28, é exatamente igual ao que está aqui. Ok? No limite, quando você leva para o infinito, não vai ter problema nenhum. Tá? Esse 28 que vai faltar lá no final, teoricamente, né? que na verdade não falta porque é infinito, mas se faltasse, ele seria infinitamente pequeno. Tá? Então a ideia agora é nos livrarmos desse 28. Né? E qual seria uma forma razoável? Bom, simplesmente subtraindo esses dois números. Né? Então, vamos ter aqui, fazendo a subtração, vou fazer aqui embaixo para dar uma separação maior. Aqui, esse lado aqui, 1000x menos
10.000x menos 100x, eu vou subtrair dos dois lados, tá? Esse menos esse é igual a esse menos esse. Se as duas igualdades valem, então as subtrações também são iguais, né? Então, fazendo esse número menos esse, vai dar o quê? Vai dar 9900, né? 9900. Somando com 100, vai dar 10.000, tá? Aqui embaixo, 9.900x é igual a essa subtração aqui. Aqui, esse vai cortar com esse, né? Tá? E eu vou ter que fazer esse número menos esse aqui. Vamos lá fazer as contas. Tentem fazer aí vocês, né? Pelas minhas contas deve dar 33688, né? 33688, tá? Então, eu posso passar para o outro lado agora dividindo. Então, eu vou ter que o x, né, vai ser igual a 33688 dividido por 9.900, tá? Então, eu consegui... bom, esse x aqui é o número, né? É o número original. E eu consegui reescrever esse número através desse truque na forma x é igual a m sobre n. Então, esse número é um número racional, tá? Bom, pessoal, essa técnica aqui de você fazer um truque para multiplicar e depois eliminar a parte periódica, não serve só para esse número aqui. Dá para usar para qualquer dízima periódica. E vocês podem usar isso usando para outros números também, tá? A conclusão, então, é a seguinte: toda vez que você tiver um número periódico, uma dízima periódica, como essa aqui, esse número vai ser racional. Você pode usar essa técnica, você pode eliminar essa parte periódica e você pode escrever por um número na forma m sobre n. Ok? Ótimo, então. Então temos mais uma forma aqui de representar o número. Ok, pessoal. Então, depois dessa breve revisão sobre conjuntos numéricos, no próximo vídeo nós vamos começar a estudar então um novo conjunto, que é o mais amplo de todo, que é o conjunto dos números complexos. Então espero ver vocês em breve nesse vídeo.